Graças a Deus. Povo abençoado, povo eleito, povo escolhido, povo predestinado antes da fundação do mundo. O nosso nome estava lá, escrito no livro da vida, na mão do Cordeiro. O Cordeiro, né, que foi morto antes da fundação do mundo, já tinha preparado o sacrifício, já tinha feito o sacrifício para Deus, para nos resgatar os escolhidos, não só os judeus, mas todos os eleitos, todos os escolhidos, todos os predestinados, todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida, antes da cruz e depois da cruz, herdará a salvação eterna, ou seja, o reino eterno de Cristo Jesus. Bem, sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste, cada vez mais quente, meu irmão, é quente, para a glória do Deus eterno. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos falando, nós é um plural, né, que Deus sempre usou, façamos o homem, né, iamos e desçamos e confundamos, mas na realidade eu vou falar para você, vou continuar esse tema. Irmão, pense como está bacana. Eu parabenizo todos os comentários que houve no vídeo passado, que foi o primeiro motivo. São dois motivos. No vídeo passado, o de ontem, né, eu falei sobre o primeiro motivo para você crer que o Evangelho eterno, está aqui, ó, pelo meio do Evangelho, aqui, ó, Evangelho eterno, certo? É eterno para sempre, sem fim. Eu falei o motivo ontem. Eu falei que o Evangelho que findou, apenas para a gente introduzir aqui, o Evangelho que findou foi o Evangelho do reino, ou o Evangelho para os judeus, Mateus 24, 14. Está lá, bem direitinho, bem programado. Me questionaram lá no comentário, me fizeram muitas perguntas, e eu vou respondê-las, né, devagar, uma de cada vez, dentro dos vídeos, dos estudos. Tranquilidade, agradeço, parabéns a todos, né? Eu vou ter que fazer uma lista para agradecer a todos, né? Todos. Então, a você que faz parte do canal Metanoia da Graça, meus agradecimentos, os mais 2 novos inscritos de ontem para hoje, né? 2 se inscreveram, graças a Deus. O canal cresce devagar, conforme você vai adquirindo, aceitando, de acordo com as escrituras, você vai se familiarizando, vai dizendo, não, aqui está certo, aqui está errado, aqui está certo, e você vai vendo os canais, né? E vai fazendo a sua inscrição nos canais. Então, obrigado por tua inscrição e por todos os comentários. Beleza? Tranquilidade, vamos lá. Então, hoje, agora, eu vou passar para você o segundo motivo. O segundo motivo, você tem que assistir o vídeo anterior. Assista lá. Você vai ver o primeiro motivo. O segundo motivo para você crer que o Evangelho eterno de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, é eterno para sempre. Mas, irmão Van, não parece uma contradição, né? Pregar o Evangelho nos dias de hoje, se o Evangelho foi para os judeus do primeiro século. Então, você vai ver a divisão entre o Evangelho do reino para os judeus e o Evangelho da graça, que é anunciado as boas novas. Bom, imagina como é que você vai pregar, ensinar para alguém, para um amigo, para alguém da sua família, você vai ensinar o quê? Você não vai falar nada, né? Ele vai ter que entender, ele não vai poder ler a Bíblia, as Escrituras. Como é que ele vai crer? Como é que ele vai aceitar que Cristo morreu e ressuscitou, que Cristo já veio, que já houve a consumação dos séculos no ano 70, que já houve o juízo? Como é que ele vai entender isso? Ele tem que ler o Evangelho. Você, de certa forma, sim ou não,
você vai ter que passar, que ler para ele. Ele vai ter que confirmar isso nas Escrituras. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Segundo motivo para você crer. Você aqui do canal Metanoia da Graça e você do canal Geraldo Moraes, Otonelson Moraes, Messias Souza e André Pimentel. Segundo motivo para você crer que o Evangelho eterno do Apocalipse 14:6 é eterno para sempre. Vamos lá. Então, vamos ler. Você já está acostumado tanto com isso, já falei tanto esse versículo que nesses dias ele fala sozinho. Vamos lá. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e de toda nação, tribo, língua e povo. Sempre eu identifico isto aqui, ó. Eu deixo uma atenção para aqui, ó. Aqui, ó, que voava do céu e trazia um evangelho. Este aqui significa uma mensagem. Este anjo, ele estava levando uma mensagem para anunciar outra coisa, para proclamar, para anunciar, era no futuro e não no seu tempo presente. O tempo presente foi quando Jesus disse, e este é tempo presente. Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado, né, em todas as nações, então virá o fim, e o fim veio com a pregação do evangelho do reino. Mas aqui é uma notícia alegre, uma notícia boa, né? Uma notícia que faz a pessoa transmitir um sorriso. É isto que significa evangelho e nunca juízo. Aqui era um evangelho eterno. Bom, evangelho eterno, que vem de um substantivo neutro, evangelion, usado para. Então, esta palavra evangelho aqui nunca foi usado para juízo. Aqui não, nem nesse contexto, nem nenhum. Evangelho, né, que vem de uma palavra grega, evangelion, que significa boas novas, notícias agradáveis, notícias alegres, uma notícia que deixa feliz, uma notícia que traz alegria, notícia que provoca um sorriso, uma mensagem que alegra o coração. Isto sim é evangelho. E irmão, imagina, notícias alegres são eternas? Sim. Jesus morreu e ressuscitou. Isto é evangelho. Eu estou falando evangelho, estou dando notícias alegres. Jesus salvou os seus eleitos. Jesus redimiu os seus escolhidos. Jesus veio para salvar, para resgatar, para tirar da condenação eterna, da morte eterna. Jesus nos ressuscitou na cruz. Morremos com Cristo. Isto é evangelho, isto é notícia agradável, isto é boa notícia. Quando morremos, essa tapera, este corpo físico pecaminável, vai ser destruído no pó. Mas nós já temos um edifício, um corpo espiritual, incorruptível, eterno para sempre nos céus. Isto é evangelho, isto sim é notícia boa. Entendeu aí agora? Captou? Pescou? Aprende. Então vamos lá. Então evangelho é isto, certo? Evangelho não é juízo. Este anjo aqui estava pregando juízo, mas ele levava uma mensagem alegre. Então esta mensagem que você tem que entender, alegre, chama-se evangelho. Agora, por que João disse que o evangelho que o anjo trazia era eterno para sempre? É isso que nós precisamos entender. Irmão Van, eu aprendi aí no canal do Otonelson Moraes, no canal do Messias Souza, André Pimentel e também no canal do Geraldo Moraes, que este evangelho acabou em 70. Assista ao vídeo passado. E o vídeo de amanhã, hoje, esse vídeo vai ser depois da manhã, no caso, sexta-feira. Amanhã é quinta. Teve o de hoje, quarta, de quinta, amanhã, e o de sexta, que é esse que eu vou postar sexta-feira, a partir das 11h45 da manhã. Sim, lembrando, deixa o like, ajuda aí o irmão, deixa o like, e não é inscrito, quer dar uma força, se inscreva.
para a glória do Deus eterno. Então você aprendeu em outros canais que este evangelho eterno aqui que o anjo trazia, além de ser errado dizer que era juízo, acabou em 70, 2 erros. Este evangelho nem foi juízo e nem acabou em 70. Segundo João, era eterno. E eterno aqui é para sempre. Calma, vamos chegar lá. Então, João disse que o evangelho que o anjo trazia era eterno e eterno para sempre. Primeiro, por que eu devo crer que este evangelho é eterno para sempre? Por quê? Primeiro, evangelho são grandes verdades, sempre existiram e sempre existirão. Então, boas novas, verdades que está dentro das Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, essas verdades, que são boas novas, sempre existiram e sempre existirão. Por isso que são eternas. Segundo, as boas notícias permanecerá para sempre, inalteradas. Evangelho, boas notícias, permanecerá para sempre, inalteradas, sem sofrer acréscimos ou opinião de ninguém. Ninguém pode alterar as boas notícias que era trazida pelo anjo. Este evangelho aqui, as boas notícias, ninguém pode alterar, ninguém pode adulterar. Por quê? Porque evangelho são boas notícias, notícias alegres, uma mensagem que alegra o coração. Então, as boas notícias permanecerá para sempre, inalterada, sem sofrer acréscimo ou opinião de ninguém. Por isso que o anjo trazia evangelho eterno, não pode ser alterada e nem serão esquecidas. Terceiro, porque seus efeitos, os efeitos, irmão, é interessante. A Bíblia, as suas profecias, a escatologia foi consumada até o ano 70. Tudo que estava preparado para acontecer no Apocalipse, tudo aconteceu no ano 70. Agora, com um detalhe, por incrível que pareça, parece até um paradoxo. Parece até uma heresia, parece até uma grande contradição, mas o que está aqui neste evangelho eterno serve para nós nos dias de hoje. Ah, irmão, aí você está me entendendo? Sim ou não? Você usa a Bíblia para defender seu pensamento, para acusar alguém, para defender sua doutrina, sim ou não? Sim. Então você não poderia usar a Bíblia. Você poderia falar por falar mesmo, mas não. Você vai ter que usar este evangelho, você vai ter que falar sobre este anjo, você vai ter que falar sobre o eterno, se é eterno com fim ou sem fim. Você vai falar sobre habitantes da terra, tribo, língua, nação, povo. Sim ou não? Sim. Então, ainda nos serve, este evangelho, as notícias boas, ainda nos alegra. A mim alegra o meu coração. As notícias boas deste evangelho eterno nos dias de hoje, para mim, ainda alegram o meu coração. Então, porque os seus efeitos, os efeitos deste evangelho, serão eternos para sempre, contadas em todas as gerações. Aquilo que eu falei no início. Cristo morreu e ressuscitou. Isto é evangelho, boas novas. Ou você não conta, nunca contou isso para ninguém. Esta boa notícia, você não fala boas notícias tiradas das Escrituras para ninguém. Sim ou não? Sim. Olha o que aqui diz Efésios. Olha o que eu falei. Porque seus efeitos do evangelho, certo? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Porque o efeito deste evangelho eterno serão eternos para sempre, contadas em todas as gerações.
depois da cruz, 70, ano 80, ano 100, ano 500, ano 1000, ano 1500, ano 2000, ano 10.000, ano 50.000 e assim por todas as gerações, os efeitos, né? As notícias boas deste Evangelho eterno são contadas e agradáveis a todos os eleitos de todas as gerações. Olha, o que diz aqui Efésios, só um versículo para a gente, capítulo 2, versículo de número 7. Olha só. Para mostrar, vamos aqui o versículo de número 5. Estando nós, Paulo e a igreja do primeiro século, ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Agora, olha só as bênçãos do Evangelho eterno. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, olha o 7. Por que Cristo fez tudo isto? Para mostrar nos séculos vindouros. Paulo e a igreja do primeiro século estava no século, o século de Paulo, né, a era, o aion que Paulo estava vivendo com a igreja do primeiro século, estava terminando e teve a sua consumação no ano 70. Do ano 70 em seguida, Paulo estava já profetizando, falando sobre este século aqui, o século vindouro. Ou seja, tudo que aconteceu com a igreja do primeiro século, tudo que Cristo fez antes da cruz, depois da cruz, todos os milagres, todas as bênçãos, todas as notícias boas, olha para que serviu. Atenta aqui agora, para mostrar nos séculos vindouros para nós, depois de 70, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que Cristo fez com os apóstolos, com a igreja do primeiro século, com o seu povo, com os eleitos do primeiro século, antes de 70, foi o quê? Foi para mostrar para nós, depois de 70, os escolhidos que viriam, os eleitos que viriam a Cristo, certo? Depois do século 70, para mostrar a suprema riqueza da sua graça existente nos dias de hoje em nossas vidas. Beleza? Captou? Pescou? Olha só para que serviu. Para isso aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Então, o Evangelho é eterno porque João... Então, por que este Evangelho, voltando lá para Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, aqui, ó. Então, por que este Evangelho é eterno? Mas um motivo para você crer. Por que ele é eterno? O Evangelho é eterno porque João usou o substantivo masculino, um substantivo masculino, aionios. Então, aqui está também a prova de que este Evangelho é eterno. Há uma confusão no meio do pós-graça, né? Aqueles que já estão na eternidade, gozando da eternidade, que não comem mais farinha, nem rapadura, nem macaxeira, nem batata, nem inhame. Então, esses já estão lá, né? Na eternidade. Então, eles não precisam mais, não usam mais as boas notícias. Não, esses não. Então, eles dizem que o Evangelho foi até 70. Mas eles dizem que esta palavra aqui, eterno, que é um adjetivo grego, aionios, usado para o tempo sem fim. Mas eles conseguem traduzir isto aí para tempo finito. É interessante. O grego diz que é tempo sem fim, neste contexto.
Mas os pregadores, né, sei lá, anunciadores, os faladores, eu não posso usar mais pregadores, não existe mais anunciadores, proclamadores, o que são? Faladores. Então, mas os faladores, né, na graça, o pós-graça, diz que não, que este eterno aqui, que João usou eterno sem fim, ele diz que é um eterno finito, ou seja, contrariando, né, a própria língua grega. Mas vamos aqui, vamos para cá. Então, o evangelho eterno, João usou um adjetivo masculino aionios. Agora, não confundir aionios com aion. Se aqui, atenta aqui, por favor, se aqui fosse o evangelho aion, né? Aí sim seria um período de tempo de caráter significativo, aion, significativo. Exemplo, se aqui fosse um aion, mas aqui é aionios, adjetivo. Para aion, certo? Seria uma era, aqui sim, se fosse aion, seria uma era. Se fosse aion, os pregadores da graça que sustentam que este evangelho terminou em 70, se aqui fosse aion, eles iam estampar, escancarar na minha cara e na cara de todos aqueles que dizem que aqui é eterno para sempre. Mas como é um aionios, né, tempo sem fim neste contexto, aí eles vão ter que driblar, vão ter que virar de cabeça para baixo, esticar, puxar, recuar, manifestar, dizer o contrário, dizer o que João não disse, provar, eles vão ter que provar não sei aonde, porque no grego não pode, porque está aiônio, certo? Eles vão ter que fazer magia para provar o contrário, e mesmo assim não podem provar, porque lá está lá registrado na língua grega, aionios. Mas se aqui fosse aion, aí beleza. Por quê? Porque aion é um período de tempo de caráter significativo. Exemplo, vida, uma era, uma época, uma geração, um tempo muito longo, mundo, século ou século, se fosse aion. Então, este evangelho, se aqui no grego tivesse aion, seria tempo finito, estaria terminando, teria fim. Exemplo de um aion. Eu vou dar 3 exemplos para você entender, já falei tantos aqui no canal. Exemplo de aion, 1 Coríntios 10, 11. Olha o que diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Olha um exemplo de um aion. Aion é um tempo finito. Tudo isto lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos, aion, já chegou. Ou seja, aquela era, aquele aion, aquela dispensação chegou no seu fim e terminou em 70. Outro exemplo de um aion, lembrando que Apocalipse 14:6, Evangelho eterno, não é aion, tempo finito, é um aionios, é outra coisa, eu vou explicar já já. Outra coisa de um aion, Mateus 24, Mateus 24, aqui ó, Mateus capítulo de número 24, de tempo finito, versículo 3. Olha só. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, do fim desta era, do fim deste século. Aion, beleza? Então, aion aqui sim, fim desta era, fim deste século, fim deste período de tempo, deste aion. Mateus também, capítulo 28, 3 exemplos para a gente ficar bem fixe, bem inteirado com aion e aionios. Mateus 28, 20. Olha só. Ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até, uma condição, até
o final dos tempos, o final deste aion, desta era, este período de tempo. Porque aqui tempo é aion. Tranquilo? Beleza? Então, voltando lá para Apocalipse, capítulo de número 14, e o versículo de número 6, aqui, ó, e trazia um evangelho eterno. Para eterno aqui não está escrito aion, mas aionios. Então, para este contexto, todos os lexos, inclusive o doutor, pós-doutorado, PhD, James Strong, usado por muitos agora, graças a Deus, e isto é bom, na graça, né? Os faladores no bom sentido, porque fala, eu não sou de ser pregador, né? Eles vão entender mal, mas os pregadores da graça, né, usam Strong, e segundo o Strong, eterno aqui é para sempre, que eu vou mostrar já no finalzinho. Então, evangelho eterno, certo? Apocalipse, você viu que aqui não é aion, é um aionios. Então, aqui, ó, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, um evangelho eterno. Porque não posso negar, meu irmão. É aí que entra o meu questionamento. Eu não posso negar e concordar com alguns comentários que foi feito no vídeo passado. Porque este evangelho é de duração infinita, perpétua e perene. Por que eu não posso negar isso? Que este evangelho que o anjo trazia, aqui ó, certo? Ele é de caráter eterno, perpétuo, para sempre, sem fim. Por que o irmão Van não pode negar esta veracidade? Por causa, um ponto, certo? Positivo para que este evangelho aqui seja eterno para sempre. Por causa do adjetivo grego aionios. Lembra? Aqui não é aion. Aion foi usado em 1 Coríntios 10, 11, em Mateus 24, 3, em Mateus 28, 20 e outra série de textos e versículos. Mas aqui não. Aqui foi usado aionios. Então, esse adjetivo grego aionios, que é esta palavra aqui, ó, olha só, deixa eu te mostrar ele aqui agora. Ele está aqui, ó, pronto. Evangelium, evangelho, aionios, olha ele aqui, ó, aionios. Aqui ele está flexionado, aionion. Então, aionios, evangelho, ou seja, eterno evangelho, evangelho eterno. Boas notícias eternas, sem fim. Lembre-se sempre que evangelho são boas notícias, notícias alegres. Então, por causa desse adjetivo aqui, aionios, quando inseridos em seus contextos, significa aqui, ó, aionios. Ele está inserido aqui nesse contexto, olha só, do Apocalipse. Eu estou usando aqui, ó, Apocalipse, para depois você não dizer, não, ele está usando outro texto. É Apocalipse 14, 6. Apocalipse 14, versículo 6. Aí você vai encontrar aqui, ó, aionios. Aqui, ó, aionios. Então, esta palavra define se este evangelho aqui, ele é finito, ou foi finito, ou foi um evangelho perpétuo, perene, para sempre, sem fim. Então, é esta palavra que define, certo? Que Apocalipse 14, versículo de número 14, 6. Deixa eu voltar aqui. Aqui não. Apocalipse 14, versículo 6. Eu não sei o que foi que houve aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, Apocalipse 14, 6.
Então, deixa eu voltar aqui para a Bíblia, certo? 14, 6, certo? Então, aqui você viu que é aionios. Aionios, o termo grego, um adjetivo grego, né? Quando inseridos em seus contextos, significa sem começo, sem fim, perpétuo, perene, aqui, ó. Perpétuo, perene, ininterrupto, jamais acabará, eterno para sempre, de tempo infinito, de duração interminável. Quem diz isso? É esta palavra aqui. Eu vou negar? Não, eu tenho que concordar com Geraldo Moraes. Não, irmão, aqui é eterno para sempre, mas eu tenho que concordar com André Pimentel. Não, irmão, eu sei que o grego diz, né, que esse texto foi tirado do grego, mas o que vale é a interpretação de Otto Nelson Moraes, ou então de Geraldo Moraes, porque ele é o top, está na frente de todo mundo, então ele disse aqui, terminou em 70, eu tenho que acreditar no que diz os pregadores da graça. Aí é onde que está, meu irmão, o teu erro. Você tem que examinar as escrituras, tem que ler, tem que ir. Se você não tem, procura um aplicativo de Strong, aí você pelo menos vai ter uma noção como eu. Então, por causa desse adjetivo grego, aionios, deixa eu ver se o aplicativo já voltou aqui, para a gente ter uma ideia aqui. Não voltou, né? Então, deixa eu voltar aqui, Apocalipse 14. Bom, mas eu não vou perder tempo aqui, certo? Deixa eu ver se ele vai. Bom, não está indo, mas você já viu que, certo? Aqui é aionios, você viu lá, aionios, certo? Então, este evangelho é eterno por causa disso, por causa da força, por causa da palavra primária, por causa de onde foi tirado, da língua original grega. Se fosse do alemão, eu tinha que respeitar a língua alemã. Se fosse japonês, chinês, tailandês, seja lá italiano, português, a gente teria que respeitar a origem e a palavra raiz, né, de onde ela veio. Então aqui veio do grego, e no grego está dizendo que esta palavra é perpétua, perene para sempre. Ou você fica com o que está escrito na língua grega, ou você vai ficar com os equívocos, mandaram falar equívoco e não mentira, né? Nem engano, equívocos, são os equívocos dos pregadores da graça. Agora, aí você vai dizer infinito, eterno, para sempre, só para Deus. Olha só. Irmão, esse termo aqui, infinito, eterno, perene, para sempre, só para Deus. Será? Vamos dar uma pausa e você vai ver no próximo vídeo. Eu vou completar isto aqui, certo? Eu vou completar e você vai ver que esta palavra aqui, ó, aionios, não só foi usada para Deus. Deus é eterno, e o termo eterno é aionios, foi usado. E por que vocês usam aionios, eterno para Deus? Aceita esta palavra grega para Deus e não aceita em outros contextos eterno para sempre, sem fim, perpétuo, interminável. Por que vocês não aceitam aí da graça, né? Ou pós-graça? É o que veremos no próximo vídeo, próximo estudo, sempre às 11h45 da manhã. Sim, para eu não esquecer, eu estou preparando uma live. O tema eu vou dar, acho que sexta-feira, né? Eu vou pedir ajuda do meu filho para poder fazer uma live. E talvez, se tudo correr bem, Deus assim permitindo, no sábado, eu vou dizer na sexta-feira, vou fazer um vídeo só para dizer, irmão, live amanhã, no sábado, tal hora, e o tema, beleza? Espero poder contar com vocês aqui do canal Metanoia da Graça.
também do canal Geraldo Moraes, do canal Ottonelson Moraes, do canal, os caras que eu sei, né, os que eu estou sabendo, Messias Souza e o canal André Pimentel. Tá bom? Deus abençoe a todos. Este evangelho aqui, comenta aí, é eterno para sempre. Se comenta, leia no grego, procura saber. Aí você, não, terminou em 70. Ou então você vai discordar de mim. E por que terminou em 70? Se não concorda com a língua grega, né, que a gente sofre menos. Paz do Cristo eterno.